Aleluia. Salve de palmas ao Senhor, irmãos. Aleluia, aplaudindo ao Senhor. Aleluia, nosso Deus. Verdadeiro Deus. Acima de todos os deuses. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir, vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Podem ficar sentados. Somente se não deixem que a sua atenção se desvie para aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. Amém? Deus tocou no meu coração, irmãos, para falar a respeito de vencendo os obstáculos no deserto. Amém? O texto está em Êxodo capítulo 14, de 10 a 31. Amém? Você está lendo com os irmãos esse texto da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Êxodo 14, de 10 a 31. Amém. Texto muito conhecido dos irmãos. Deus quer falar conosco nesta noite acerca dessa nossa travessia pelo deserto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao aproximar-se de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já que tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito? Antes ser escravo no Egito que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor estará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ergam a sua vara e estendam a mão sobre o mar, e as águas dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus cavalos de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus ia à frente dos exércitos de Israel. E à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército de egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade para conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E ao raiar do dia, o mar voltou-se ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a cobrir os seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, teu servo. Amém? Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, ó Senhor Deus, nesta noite, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor Deus, ó Pai, nós, ó Senhor Deus, declaramos que nosso coração, Senhor Deus, é terra fértil, Senhor Deus, para que a tua palavra, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, nela o que te apraz, no nosso coração te apraz, ó Pai. Senhor, fortalece, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, nesses dias, ó Pai. Dias, ó Senhor Deus, em que se aproxima, Senhor Deus, a tua volta. Deus, ó Senhor Deus, que se aproxima, Senhor Deus, o encontro contigo, Senhor Deus, nos lares, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tu és fiel, ó Pai. E tem, ó Senhor Deus, ó Pai, cuidado de nós, ó Pai, de uma forma especial, ó Pai. Fala, Senhor Deus, conosco, ó Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vimos um trecho da palavra do Senhor que muitos irmãos conhecem. Muitos irmãos conhecem até, né, por filmes, e que fala a respeito do povo de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida, a terra de Canaã. E qual o conceito? Nós prosseguimos, nós vamos pensar nesse momento qual o conceito que você tem a respeito de deserto. Muitas pessoas têm seus conceitos a respeito de deserto. Eu estive pesquisando muito o que as pessoas dizem a respeito do deserto, e muitos cientistas lá têm muitas teorias, principalmente do que desse trecho da palavra de Deus, desse relato da palavra de Deus, que fala a respeito da saída do povo de Deus lá do Egito para Canaã, a terra prometida. E muitos cientistas dizem que Moisés já sabia direitinho onde tinha que passar, né? E sabia que aquele lugar era raso e que ele podia passar em tranquilidade. Muitos dizem que o que afogou os faraó e seus cavaleiros ali foi um tsunami que chegou naquela hora lá, muitos cientistas falam, lá, e afogou tudo aqueles cavaleiros e o faraó e todos a sua... muitas especulações, muitas coisas. Até mesmo os filmes de Hollywood deturpou tanto os filmes a respeito lá da Terra Prometida, a terra os egípcios passando lá pelo deserto lá, que ficou umas coisas assim tão estranhas, né? Ainda hoje eles fazem filmes assim que totalmente, né, aquilo que a palavra de Deus relata. E você parou para pensar, né, qual é o seu conceito a respeito de deserto? Muitos cristãos dizem que deserto lá é um momento na sua vida em que você passa ali apertado, no aperto, espremido, né, e até parece que Deus não está lá. Então ela falou assim: estou passando por um deserto. Mas a realidade, querido, que deserto é lugar da presença do Senhor. Deus está no deserto. Em Lucas 4, de 1 a 13, num relato que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto, ele ficou 40 dias por lá. Ele estava ali com a presença do Senhor. Tanto que quem levou ele até lá foi o Espírito Santo de Deus. Então o deserto, irmãos, ele tem um objetivo. Para Jesus ali o objetivo foi para início do ministério dele, e ali também, né, uma contagem regressiva para ele voltar para o céu.
para voltar para o Pai. E é tal como nós lemos nessa noite aqui em Êxodo 14, de 10 a 31, o povo estava saindo do Egito e estava indo para Canaã. E Egito, irmãos, tem esse simbolismo da escravidão. Simbolismo para nós, do tempo que nós estávamos no mundo, né, nas mãos de Faraó, nas mãos de um sistema que nos escravizava, para ir para Canaã. A intenção de Deus é que o povo dele saísse do Egito para ir para a terra prometida, para Canaã, e ali prestar culto ao Senhor, ali estar liberto, ali se fortalecer como nação, ali se fortalecer ali como família de Deus. E é interessante o cuidado de Deus. Quando o povo sai ali do Egito, Deus, a primeira coisa que Deus faz é impedir que eles passassem ali na terra dos filisteus. Porque se eles passassem pela terra dos filisteus, que eram inimigos ali de Israel, ia haver com certeza um choque, uma batalha. E que Deus nos ensina aqui, irmãos, nesta noite, nesse ocorrido aqui, que há um momento realmente de nós guerrearmos, de nós batalharmos pela posição que nós temos em Cristo. Tem momentos lá que você vai ter que sair à luta com a espada na mão, para você guerrear pelo posto que você tem, a posição que você tem em Deus. E Deus aqui no momento aqui, irmãos, Ele fez com que o povo saísse dali do Egito lá, e aí ele evitou que esse povo aí passasse ali onde que os filisteus estavam, justamente para poupar o povo de uma guerra. No versículo 13 e 17 diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota de terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então existe um momento na vida do cristão que é um momento de guerra, mas esse momento que nós estamos falando nesta noite é momento de caminhada. Então o que nós vamos tratar nessa noite é a caminhada do cristão, saindo, saindo ali do pecado e indo para os braços do Pai, indo para a terra prometida. Amém? Então é essa a caminhada. Então, se nós tratarmos aqui de deserto, falarmos dessa noite de deserto, dessa caminhada que nós sabemos que todo cristão está caminhando, irmãos, nós estamos no deserto todo dia. E todo dia o Senhor está com você. Amém? E Ele sabe qual é o momento de batalha, o momento de guerra e o momento de caminhada. E aqui a palavra de Deus aqui nos inicia aqui dizendo, irmãos, que no versículo 10, ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios marchando em direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Nós sabíamos que era composto, esse exército era composto de 600 carruagens com pessoas habilitadas, um exército tremendo, generais, cada carruagem lá tinha um general, daquela carruagem lá que estava dirigindo uma parte do exército. Então tinha vários segmentos aqui daquele exército, e Faraó. E nós sabemos, irmãos, quando uma coisa é você ir lutar lá sozinho lá, mas quando o seu chefe está à frente lá, você quer mostrar que você é uma pessoa habilitada na guerra, né? Então ali, com a presença de Faraó, eu creio que aquela busca pelos israelitas lá, ela mudou de uma maneira lá que muitos generais lá queriam mostrar: puxa vida, eu quero ser o primeiro a chegar lá e pegar os israelitas e acabar com eles. Eu quero obrigado, irmão. Eu quero fazer meu papel de uma maneira lá que o Faraó lá ficar boquiaberto lá. Quem sabe eu posso até subir de posição ali, ser o primeiro general. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz em Lucas 4, que eu acabei de citar para os irmãos, Jesus ele passou pelo deserto.
Talvez você tivesse assim, talvez assim, uma mente assim, pensando assim, puxa vida, Deus permite que nós estejamos no exército, né? E como que é esse negócio, né? O próprio Deus, Ele passou pelo deserto. Ele passou pelo deserto para nos ensinar, irmãos, que com a presença dEle, enquanto Ele está conosco, e Ele está todos os dias, irmãos, num momento, não tem esse momento que Deus está, Deus não está. Deus está a cada momento conosco. Ele vai dirigindo as coisas de um momento que, a cada momento, você vai vivendo de vitória em vitória, de glória em glória. A cada dia é um dia de vitória. Mas existem algumas coisas para nós tratarmos daqui nesta noite. Uma das coisas, irmãos, é não ceder. Enquanto nós vamos caminhando no deserto, um dos obstáculos são as tentações. E uma das coisas que nós temos que nos preocupar lá é de não ceder às tentações. Jesus Cristo, Ele venceu o inimigo no deserto, vencendo as tentações pela palavra de Deus. Olha a importância de você analisar a palavra de Deus, analisar tudo aquilo que Deus te diz. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós estamos assim, Deus nos dirige uma palavra e nós assim recebemos aquela palavra de uma maneira assim, né, totalmente desligada. Quando Deus está nos preparando, quando Deus envia uma palavra para você, Ele está te preparando para uma etapa muito importante da tua vida, na caminhada. E nós temos que estar atentos com essas etapas aí, com essas palavras que Deus nos envia. Amém, irmãos? E Ele venceu. Então, irmãos, Jesus, Ele teve um encontro ali no deserto ali, um encontro lá, para, né, ali era o momento dele ali, para que ele estava lá, né, já, vamos dizer assim, já depois que ele foi batizado lá, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele como pomba e ele foi habilitado para o trabalho. E ali começou o ministério dele. Então nós temos que estar atentos, irmãos, com a transformação que Deus quer fazer na nossa vida e também com a capacitação que Deus quer nos dar. Ali, né, Deus estava dando para ele, para Jesus ali, né, o início ali, né, para ele começar a obra, começar o trabalho. Muitas vezes, quando você se propor, querido, a fazer algo para o Senhor, você se erguer para fazer algo para o Senhor, o inimigo vai se levantar, fazendo N promessas para você desistir da caminhada. E o nosso Senhor Jesus, Ele permaneceu firme e venceu o inimigo pela palavra. E você vencerá, querido, o inimigo somente pela palavra de Deus. Só uma maneira de você vencer. Mas existem, irmãos, algumas tentações. Existem as tentações que querem fazer você desistir da sua caminhada, de você ser derrotado no deserto. Diz a palavra de Deus que a primeira tentação ali, irmãos, está no versículo 10, que diz que quando aproximou o faraó, os israelitas olharam, avistaram egípcios que marcharam na direção deles e aterrorizaram, clamaram ao Senhor. Então, primeira coisa que aconteceu ali, irmãos, né? Eles olharam lá o problema, eles olharam para a perseguição. E nós que servimos ao Senhor, irmãos, nós seremos perseguidos. Muitas pessoas se levantarão para querer o nosso mal. Deus vai colocar nós em posição de destaque. Deus vai colocar todo o seu povo numa posição em que o inimigo não vai ficar contente de jeito nenhum. E vai querer o que, irmãos? Te aterrorizar, fazer você ter medo. Irmãos, o erro deles foi tirar o foco daqueles que estavam dirigindo eles para colocar os olhos em Faraó e o seu exército. Diz a palavra de Deus que eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. De medo eles clamaram ao Senhor. Esse foi a primeira tentação que eles tiveram lá, que começaram já a balançar. Quando o inimigo, irmãos, ele começa a fazer essas pressões aí, é para que venha gerar uma confusão no meio do povo do Senhor. Eu imagino ali a gritaria, eu imagino lá as pessoas ali, né, preocupadas ali, né, com aquela situação.
Tal como nos nossos dias aí, muitas vezes a gente se fica preocupado com algumas situações que surgem em nossa frente e esquecemos de olhar para aquele que está nos dirigindo, aquele que está nos apontando o caminho. Outra tentação que apareceu lá está no versículo 11, que diz assim: disseram a Moisés, por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Então, começou a haver também murmuração. Muitas vezes, como nós não temos a resposta, muitas vezes, quando nós não vemos, né, uma solução da parte do Senhor, o que fazemos, irmãos? Começamos a murmurar, começamos a reclamar do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós não entendemos, perdemos a capacidade de entender aquilo que Deus está fazendo. E eles começaram a murmurar. Outra tentação aqui, irmãos, está em versículo 12, que diz assim: já lhe tínhamos dito no deserto, no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Ou seja, eles começaram a fazer um retroceder no passado. Começaram a entender que a vida que eles estavam levando lá atrás era melhor do que ali, sendo dirigido pelo servo do Senhor, sendo dirigido pelo Senhor. E uma das tentações, irmãos, é achar que a vida que eu tinha antes é melhor do que agora. Amém? Que nós possamos, irmãos, estar atento com essas tentações. Amém. Versículo 13, nós podemos ver outro tipo de tentação. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Nessa primeira parte aqui, não tenham medo, fiquem firmes. Outra tentação é ter medo. Ter medo do amanhã, ter medo do que vai acontecer adiante, ter medo do que vai acontecer. Mas, irmãos, se estamos nas mãos do Senhor, que nós devemos temer? E chega um dilema para todos aqui. E agora? Eu vou avançar na direção que Deus está me mostrando, ou vou retroceder para o Egito? Eu acho que chega um momento na vida de quem está na caminhada cristã que vê essas interrogações. O que eu faço? Vou avançar ou vou retroceder? E o povo estava confuso. O povo estava tomado de uma confusão que eles não sabiam se avançavam ou se retrocediam. No deserto, irmãos, nós vamos ter muitas vezes essas interrogações. Como o povo teve essa interrogação. Moisés, a parte de Moisés, do servo do Senhor, aquele que Deus colocou à frente do povo, irmãos, era agir com fé. Deus coloca líderes, Deus coloca pessoas para nos dirigir, irmãos, para ser instrumento na mão de Deus, para apontar o caminho. E nós devemos estar com os ouvidos atentos para ouvir tudo aquilo que o servo do Senhor, tudo aquilo que o Senhor, todos aqueles que o Senhor tem levantado, irmãos, para ver para onde que Ele está apontando, para onde que Ele está se dirigindo. O grande erro nosso é pensar que nós temos como dirigir a nossa própria vida. E Deus tinha dado um líder para que eles estivessem sendo dirigidos. A parte de Moisés era agir em fé. E a parte de Deus, irmãos, sempre foi operar em milagre. Ele opera milagre. Amém? Essa maneira do nosso Deus. E é interessante, né, que quando eles saíram do Egito lá, irmãos, para nós entendermos aqui, né, que o inimigo queria gerar confusão mesmo no meio deles. Eles saíram lá e foram para uma parte lá chamada Migdol, que era uma parte justamente lá, né, se os irmãos forem pensar lá, em ver o que significava,
era como se fosse uma torre de vigia, onde o povo, os egípcios lá, colocavam lá sua guarda avançada, e em tempos de guerra lá, eles ficavam controlando, né, todas as divisas lá do Egito. E quando o povo saiu, foi justamente para essa parte aí, né? E os egípcios entenderam lá que o povo estava confuso. Olha, vai ser fácil pegar o povo de Deus, porque eles estão tomados de uma confusão, estão vagando no deserto, eles não vão saber para onde ir, né? E com certeza tinha chegado informações que eles estavam num posto de vigilância lá egípcio. E eles começaram a ir em encalço para pegá-los. Lucas 4, de 1 a 3, que eu falei para os irmãos, nós podemos ver que Jesus ele teve alguns obstáculos na vida dele. E Êxodo 10, de 14, 10 lá, nós podemos ver que tinha os carros de guerra, tinha melhores soldados, tinha Faraó, tinha muitas coisas também contra o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a luta, essa nossa luta aqui, nossa caminhada já está ganha, porque o nosso Deus já está à frente. Nosso Deus está à frente. Amém. Muitas vezes a gente fica que nem os israelitas aqui, assim, desesperados assim, e sofrendo com as tentações, porque a gente não entende que nossa luta já está ganha. E os versículos 19 em diante aqui nos mostram grandes coisas, grandes revelações de Deus a respeito disso. Versículo 19, irmãos, diz que o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se. Tinha um anjo do Senhor, tal como Salmo 90 lá fala que o anjo do Senhor, né, ele está guardando o povo do Senhor. Tinha um anjo do Senhor que estava à frente, estava dirigindo o povo, estava, né, mostrando o caminho, estava à frente do povo. Em dado momento, no versículo 19, diz que esse anjo do Senhor, anjo de Deus que estava à frente, ele se retirou da frente. Nesse mesmo momento em que surgiu todos o exército do Faraó atrás do povo de Israel, esse anjo se retirou da parte de frente e se colocou na parte de trás. Ora Deus é nas nossas vidas, irmãos. E ora Deus está nos dirigindo, e ora Deus está nos defendendo. Então não se preocupe com a retaguarda não. O povo olhou para trás ali, começou a ficar apavorado, começou a ficar com medo, começou a murmurar, começou a ir contra Deus, sendo que o mesmo Deus que nos aponta o caminho, que nos faz triunfar, que nos faz vitoriosos, é o mesmo Deus que está atrás, guardando a nossa retaguarda. E esse anjo se colocou na retaguarda, irmãos, para guardar. E não somente o anjo se moveu, quando o povo estava caminhando lá, havia também uma nuvem também que acompanhava o povo, guardando o povo. E essa nuvem também se moveu também para trás, e ocorreu algo tremendo. Toda essa nuvem aí se transformou numa muralha, e o anjo do Senhor estava atrás, guardando o povo de Deus. E essa muralha, ela se colocou de uma maneira entre o povo de Deus, os egípcios, que do lado dos egípcios era trevas, era uma escuridão só, que eles não conseguiam ver nadinha à frente dos olhos. E do lado do povo de Deus estava tão iluminado lá que eles conseguiam ver como Deus estava lutando por eles. Não há confusão, irmãos. Servir a Deus não há confusão, porque a cada momento na intimidade que nós temos com Ele, nós vemos Ele lutando por nós. Nós vemos como Deus batalha por nós. Enquanto aqueles que não servem ao Senhor é tomado de uma confusão, que não consegue ver o projeto, não consegue ver o plano de Deus, não consegue ver como Deus está caminhando, fazendo caminhar o povo. Então naquele momento, irmãos, toda aquela perseguição ela termina, porque se eles não sabem para onde estão indo, se eles não têm referencial, parou a correria. E o povo teve um momento ali para ver Deus trabalhar.
Deus, ele tem momentos ali que começa uma agitação na nossa vida, nós ficamos nos movimentando lá, que Deus nos coloca bem calmos e quietos, assim, sentados assim, para ver Ele trabalhar. E esse foi um momento em que o povo começou a ver Deus trabalhar. Aí aqueles murmuradores já cessaram, né? Fecharam sua boca. Aqueles que estavam com medo lá já viu que eles não estavam sozinhos. Aqueles que estavam lá preocupados lá, a preocupação já parou para ver Deus trabalhar. Tem momentos, irmãos, que é com a tua mão mesmo que você vai ter que se esforçar para servir ao Senhor. Mas esses momentos lá que você não precisa fazer força nenhuma, Deus estará pelejando por você. Amém. Essa é a experiência que todos aqueles que servem a Deus têm, de ver Deus trabalhar. Diz a palavra do Senhor, irmãos, mais que no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e a tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Então aqui na palavra de Deus tem a explicação de como que Moisés foi usado pelo Senhor. Ele estendeu as suas mãos, né? Estendeu suas mãos sobre o mar, e aí começou a operar de Deus. Diferente, né, de muitos filmes de Hollywood que ele estende as mãos e já abre, um passe de mágica já abre. Diz a palavra de Deus que essa operação de Deus aqui durou a noite toda. Um vento oriental soprando e secando onde que o povo de Deus ia passar a noite toda. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos, o operar de Deus leva tempo na tua vida. Não é assim não. Nós humanos, por isso que saem esses filmes de Hollywood aí, que só estica as mãos e abre. Porque nós humanos, nós temos essa tendência lá de querer de Deus aqui para amanhã, rápido. Senhor, faz agora. Quando Deus, Ele começa a trabalhar, irmãos, tem o fator tempo. Ele vai fazer no tempo dele. E nós temos que estar acostumados com isso, irmãos. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor e esperar o tempo dele. Diz que a noite toda. E esse é o operar de Deus mesmo. Se nós vemos aqui em Novo Testamento, todas as pessoas que ele se aproximou e operou um milagre lá, começou com um diálogo, começou com uma pergunta: o que é que você tem? Né? O que você está precisando? O que você quer que eu faça? Se você souber como que a água que eu tenho lá, como você vai se transformar, né? Se você nascer de novo, né? Você precisa nascer de novo. Então surgiu assim. Então levou um tempo. Todo milagre que o Senhor Jesus fez na Canaã da Galileia, lá nas bodas de Canaã, lá, tudo que ele fez lá levou um tempo. E muitas vezes nós queremos lá que Deus faça a obra para já. Então, irmãos, longe lá dos filmes lá de Hollywood, ficou a noite toda secando. O povo pisou no seco, porque ocorreu um vento oriental que veio soprando e secando o lugar que o povo ia passar. Deus não vai te deixar você caminhar na lama, não, irmãos. Deus não é Deus de deixar você caminhar na lama. Deus não vai colocar um montão de pedra lá para você tropeçar no meio do caminho, não. Isso não é obra de Deus, não. Deus nos faz caminhar no seco. Deus, o operar de Deus é para que você glorifique o nome dele. Eu imagino a cara daquelas pessoas que estavam lá murmurando, estavam lá vendo lá o trabalho de Deus, vendo secando e criando um caminho. Muitas vezes, irmãos, nossa vida é assim. Deus está começando a soprar. Você não sabe para onde que Ele está te apontando, mas Ele está começando a soprar na tua vida. Há um vento oriental já soprando naquilo que você precisa. Já um vento de Deus já soprando para que você tenha a resposta. Já um vento de Deus soprando para que aquela porta que está fechada ela venha abrir.
Já um vento de Deus soprando para que tua família toda seja curada, seja restaurada. Já um vento de Deus para que haja cura na tua vida. Já um vento de Deus para que haja solução nessa causa que você tem. Amém. Porque Deus está trabalhando no tempo dele. Somente pare e observe o que Deus está fazendo. Contemple o que Deus está fazendo, irmãos. A nossa posição é só louvar ao Senhor. A tua posição é abrir a boca e louvar, é glorificar a Ele, é reconhecer que Ele é Deus, não há outro Deus além dEle. É reconhecer que não existe outro que possa fazer tal obra na tua vida. É marcar a tua vida de uma maneira que você vai caminhar sem olhar para trás. Não vai ter mais saudade do Egito, vai ter mais saudade das coisas passadas. Eu particularmente, quando eu recordo das coisas passadas, eu recordo com tristeza, eu recordo com nojo, mas me alegro muito naquilo que Deus fez na minha vida daqui, nessa caminhada com Ele. Eu creio que aqueles que estavam murmurando lá olharam para lá e falaram assim: puxa vida, nós íamos entrar numa barca furada, viu? Esse é o verdadeiro Deus. Amém? Diz que no versículo 22 que os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, e eles tinham duas paredes, um de cada lado, uma parede de cada lado lá do mar, no meio do mar, guardando ele. E eles né, imaginam essa cena, né? Duas paredes de água em cada lado, que fogem totalmente contrário, né? Vai totalmente contrário ao que os cientistas dizem, né? Tem uns lá que dizem que era mais ou menos 1,5 metro de água aquele lugar lá que eles atravessaram lá, né? Então era fácil, mamão com açúcar. Totalmente contrário à palavra de Deus, que diz que eles atravessaram no seco, na terra seca. Se eles afogarem 1,5 metro de água lá, né, isso é uma coisa para glorificar a Deus. 1,5 metro de água afogando todo mundo. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que em terra seca ninguém se molhou. O mar ele se dividiu de uma maneira lá que se transformou em duas paredes de água. E a palavra de Deus diz que eles passaram em terra seca. Os egípcios perseguiam ele, continuaram perseguindo com todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó. Foram atrás dele pelo meio do mar. No fim da madrugada, soprou a noite toda. Agora, fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar. Olha só o Deus que te guarda. Olha como Ele opera. Os egípcios usaram até o mesmo caminhozinho ali para ir atrás dos egípcios, dos israelitas. O mesmo caminho, sequinho ali. Mas no meio lá, começaram a soltar a roda de carro, começou a retardar toda aquela caminhada, toda aquela perseguição ao povo de Deus. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai operar, irmãos, para retardar, para confundir, para tirar todos aqueles que estão em teu encalço, para querer te confundir, para querer te envergonhar, para fazer você servir de chacota, para fazer você falar para você que você não é filho de Deus, para que você dizer para você que você não vai conseguir ter a vitória do Senhor. Eu não sei como Ele vai operar. Aqui houve uma confusão, houve começou a soltar as rodas dos carros lá, e eles, os egípcios, eles começaram lá a cair em si, de que tudo aquilo lá, que estava acontecendo lá, só tinha uma explicação. E os nossos inimigos vão ter essa explicação. Vão começar a ver que eles não podem contra o Deus que nós servimos. Continuação do versículo 25 diz que eles gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Deus é que está lutando por você, irmãos.
Amém. Deus está lutando nesta causa. Deus está lutando, Deus está nesse problema. Amém. O que nós temos que fazer, irmãos, é só esperar no Senhor. Só aguardar nele. O povo, irmãos, atravessaram e ali eles foram totalmente exterminados porque Deus estava à frente. Amém? Então, eu não sei qual é as táticas que o Senhor vai usar. As táticas que o Senhor vai usar para te dar a vitória. Não sei qual é a tática. Ele pegou o anjo da frente, colocou o anjo lá atrás. Ora o anjo estava ali indicando o caminho, depois estava protegendo. Eu não sei como Deus vai operar, mas Ele vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você vai passar por mais essa, irmão. Vai passar por mais essa. Quantas perseguições nós vamos sofrer aqui? Jesus foi perseguido. Quantas vezes nós vamos ter o inimigo ali testando a nossa fé? Jesus, ele foi testado e venceu, irmãos. Você também vencerá, porque teu Deus é o Deus de Israel. Amém? Os obstáculos, irmãos, todos os obstáculos que estão ao teu redor, eles estão cedendo. Basta você começar a olhar com fé. Aquelas pessoas aterrorizadas, aquelas pessoas que estavam olhando para os exércitos de Faraó, eles pararam de olhar para o que Deus estava fazendo. Comece a olhar o que Deus tem feito na tua vida. Comece a olhar, querido, de onde você saiu. E nessa trajetória aqui, o quanto Deus tem trabalhado na tua vida. Nos dias de hoje nós vemos os irmãos desistindo, os irmãos enfraquecendo, os irmãos deixando de louvar ao Senhor, os irmãos deixando lá de glorificar, de olhar para o referencial que é o Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Faça como Moisés ele fez. Em momento algum ele deixou de seguir as orientações do Senhor. Mesmo com o povo ali murmurando, mesmo com o povo ali amedrontado, ele teve uma estrutura do Senhor. Ele foi tomado pela estrutura do Senhor para colocar o povo no caminho. E foi um grande aprendizado para o povo, né? Que se eles deixaram de olhar o Senhor em alguns momentos da vida, nesse fator tempo, nesse fator que Deus está trabalhando, irmãos, já é o momento de você começar a olhar, trabalhar dele. Está na hora de você começar a olhar para onde Ele está apontando. Está na hora de você começar a olhar, recordar aqui, quando olhar para o passado, não olhar para o Egito não, mas olhar todas as vezes que Ele operou na tua família, na tua vida. Que nós não esqueçamos do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez, que está fazendo na nossa vida, irmãos. O milagre pode estar acontecendo ali do teu lado, na tua família, e você pode estar perdendo o momento de estar glorificando a Deus. Amém? E terminando aqui no versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém? Que você possa estar atento, querido, sabendo que no deserto, todos os obstáculos que se levantar, eles vão cair. Não porque você tem poder, mas porque Deus, que tem poder, está à frente, dirigindo. A tua causa está na mão do Senhor. O teu caminhar está nas mãos do Senhor. Querido, você é vencedor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu gostaria de orar por você.
que está passando por um momento difícil aí, no deserto, não é? Eu estava, hoje à tarde eu estava vendo as reportagens, né, na CBN. Uma coisa interessante desse furacão Irma, não sei se você está acompanhando, Uma das coisas que o furacão Irma está fazendo aqui, ele está, vocês viram isso? Que ele está tirando a água que o mar... Uma das coisas que esse furacão faz é que ele tira a água do oceano e fica seco. Deus, na passagem do povo, eu creio que fez um grande furacão ali no meio do povo passar. Não é? Você vê como Deus é? Deus tem o controle dos furacões. Deus tem o controle dos furacões na sua vida. Oh, Deus. Ele está no controle. Amém? Ele está na direção. Eu queria, aproveitando essa mensagem, sabendo que Deus estava à frente do povo, eu queria juntar a minha fé com a sua hoje. E orar com você. Talvez você esteja passando um furacão.